Olá, pessoal! Meu nome é Indira Bizarelli e no passo a passo de hoje nós vamos fazer mochila saco VIP. Passo a passo de hoje tá bem facinho, bem light, todo mundo pode fazer. Quem tem uma máquina de costura, seja industrial, seja doméstica, vai poder fazer. Lembrando que esse é o passo a passo exclusivo de junho para o colaborador VIP. Passo a passo exclusivo, isto é, um passo a passo que só estará disponível para os inscritos a partir de 1 ano da postagem para os colaboradores. Então, só quem é colaborador tem acesso a esse vídeo. Não temos moldes hoje, então prestem bastante atenção, porque eu vou explicar como vocês vão fazer para fazer esse recorte lindo, esse design maravilhoso, exclusivo, que só eu tenho. E é isso. Chega de papo, porque vocês vão ver tudinho aqui comigo ao longo do nosso passo a passo. Passo a passo de hoje não tem molde impresso. Vamos fazer nosso próprio molde. Vamos pegar uma folha medindo 22 centímetros por 27,5 centímetros. De preferência, uma folha de papel cartão. Vamos medir 8 centímetros e aqui 12 centímetros. Marquei aqui, ó, 8 e 12. Quem tiver uma régua desse tipo aqui, que é régua de costura, vai colocar aqui essa parte mais larga da régua aqui, ó, nesse ponto. E a outra vai levar até lá a pontinha, onde você marcou 8 centímetros. E vai riscar. Quem não tiver a régua, vai unir os pontos. Vai vir aqui e vai fazer uma curvaturazinha aqui, indo até lá. Tá vendo? Ó. É só ligar um ponto ao outro fazendo essa curva. Aí vai ficar assim. Aí vocês vão marcar uma seta aqui, ó. Tá? Marquem uma seta aqui, nesse pontinho. R$ 14 centímetros, 27 centímetros e meio, 10 centímetros. No meio dessa curvatura aqui, só para que quem não tiver a régua ter uma noção. Ó, nós temos 10 centímetros, 11,5, vai aumentando, ó, 13, até chegar ao 14. Aqui no finalzinho, ó, 10 centímetros. Aí aqui eu vou entrando um pouquinho. Tá vendo, ó, 10, 10,5, 11, 11,5. Até eu ter esse desenhozinho aqui. Materiais utilizados. Tecido. Vou utilizar a tela vôlei, mas pode ser substituída pelo tecido, pelo mesmo tecido ou por um outro tipo de tecido. Vou utilizar também o nylon amassado, mas pode ser substituído por qualquer tecido resistente que seja maleável. Nós vamos precisar de 4 metros de alça, 2 metros para cada lado. Um zíper medindo 30 centímetros. Um cursor. Fita de gorgurão ou viés. Quem tiver a fitinha de gorgurão, vamos dar preferência à fita de gorgurão. Mas pode ser substituído pelo viés. Com folga, nós precisamos de 1,5 metro, de uma tira de 1,5 metro por 3 e macarrão suficiente para encapar esse tecido.
Então, tá aqui o molde. Vocês vão anotar no molde a medida de 44 por 55 centímetros. Essa é a medida que nós precisamos para recortar o molde. Então, aqui eu tenho um tecido, uma parte do tecido, medindo 44 por 55 centímetros de altura, 44 de largura. Aí vocês vão dobrar no meio, tecido, a parte direita do tecido tá para cima. Então, o que nós vamos fazer? Aqui é o avesso, que é o avesso do tecido. Aqui é a extensão de 55. Nós vamos dobrar assim. Vamos prender um alfinetinho aqui, nessa ponta. Nessa ponta aqui. E vamos tornar a dobrar para cá. E vamos tornar a prender. Aqui. Aí nós podemos tirar aqui os alfinetes e juntar todas as pontas, ó, com um alfinetinho só. E aqui. Para não sair do lugar na hora que a gente for fazer o recorte. Aí nós ficamos com o tecido dobrado assim, tá vendo aqui, ó? Aqui é fechado e fechado. Lembra da setinha que eu pedi para que vocês colocassem no molde? Então, essa seta vai aqui, ó, nesse cantinho que é dobrado. Dobrado aqui e dobrado aqui. Então, nós vamos posicionar aqui o molde. Até que acho que nenhuma dificuldade, né? Nenhum problema. Posicionamos o molde. E agora nós vamos fazer esse recorte aqui. Pode ser com a tesoura. Quem não tiver cortador circular, pode cortar com a tesoura. Não tem problema nenhum. Tá? E vai ficar assim. Vou tirar aqui o alfinetinho. E vou tirar aqui. Vou remover aqui também. E vou tirar o meu molde. Aí eu vou ter uma parte dessa aqui. Ó, uma parte dessa. Uma dessa. E uma dessa. O bolsinho frontal, nós vamos precisar de 30 por 30, de um quadrado de 30 por 30 centímetros de tela, ou o tecido que você escolher para o seu bolsinho frontal. Uma tira do mesmo tecido ou do tecido que você desejar, medindo 30 por 6. Duas fitinhas de gorgurão ou viés, medindo 30 centímetros. O zíper, com a mesma medida de 30 centímetros. E um cursor. Aqui nós vamos precisar também do nosso falso vivo. Aí vocês já fizeram o falso vivo no tamanho suficiente para colocar aqui, ó. Então, nós precisamos de duas partes com essa medida aqui, ó. Tá? É assim que vocês vão calcular. Aqui eu fiz 1,5 m, vai sobrar um pouquinho, mas a gente vai usar essa medida aqui. Ó, suficiente para cá e para cá. Agora eu vou explicar a vocês por que a colocação tem que ser feita nessa parte redonda aqui. Nós temos que colocar o vivo ou falso vivo sempre na parte que é anatômica. Ah, mas aqui é anatômica, aqui também não é? Aqui é redondo, tá? Agora vocês vão entender. Essa parte aqui, ela é redonda. Se a gente quiser deixar ela esticada, ó, a gente não consegue, tá vendo? Agora, essa parte aqui, se a gente quiser esticar ela, ó, a gente faz isso aqui e ela fica reta. Tá vendo? A gente consegue uma linha reta aqui se a gente fizer esse movimento.
Já essa não, ó. A gente não consegue fazer uma linha reta. Então, aqui a gente tem que fazer a colocação do vivo para na hora que a gente for virar e fazer a emenda, né, a junção aqui, a gente conseguir que essa parte faça o movimento. Porque se a gente colocar o vivo desse lado, ó, se eu colocar o meu vivo aqui e depois fizer isso aqui para fazer o movimento, a gente vai ter dificuldade, porque ela não vai acompanhar. E aí vai dar prega, vai ficar torto. Então, para que isso não aconteça, o vivo será colocado aqui e essa parte vem para cá. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos juntar aqui e marcar o meio. Ficar bem certinho, ó. Vamos marcar um pique aqui. Aqui a mesma coisa. É só para dar uma orientada na hora da colocação. Nós vamos marcar um pique aqui. Outro aqui. E aqui também. Vamos iniciar fazendo o bolsinho. Vou colocar um reforço aqui, porque esse bolso é de tela, é um bolso mais frágil. Se você estiver usando bolso de tecido, não há necessidade. Se o tecido for muito fino, bota que é bom. Mas isso aqui é opcional. É mais para que o meu bolsinho de tela não se rasgue fácil aqui na base. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Aqui é o lado direito do tecido. Vou marcar 1 centímetro. Do lado direito mesmo, tá? Bem fraquinho assim, quase não dando pra ver. 1 centímetro, marquei. Vou passar uma costura agora, lembrando que esse aqui é o lado direito. Vou passar uma costura abaixo desse 1 centímetro. Depois eu vou vir dobrando nesse 1 centímetro e pespontando aqui. Aí, quem quiser usar pé de pesponto, pode usar nessa hora. Fique à vontade. Quem quiser que a costura não fique muito aparente, pode usar linha de nylon ou linha da mesma cor. Né? A gente vai precisar de uma linha boa no fechamento, mas no detalhe você pode usar outro tipo de linha sem problema nenhum. Depois de pronto vai ficar assim, ó. Aqui é uma costura só pra segurar mesmo o tecido, o pespontinho bonitinho vai ficar aqui em cima. O avesso vai ficar assim. Agora vamos fazer a colocação do zíper. O zíper a gente vai colocar assim, ó. Aqui é o lado direito do zíper. Ah, o lado direito. Aí aqui é o lado direito do tecido, né? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Colocar aqui atrás, tá vendo? Ó, o lado direito do zíper tá no avesso do tecido. Vamos prender aqui, só pra não sair do lugar. Bem na pontinha, sem dar retrocesso, nós vamos prender o zíper aqui. São 30 centímetros de zíper. Se não for até o final aqui, não tem problema não, tá? Que a gente vai usar menos por causa do recorte lá da frente. Aí, aqui eu tenho o lado direito do bolso, o meu zíper tá aqui atrás. Ok? Ó, meu zíper tá aqui atrás. Aí, agora nós vamos virar assim. E colocar a fitinha de gogurão ou o seu viés, né? Se você não estiver usando fita de gogurão, você vai usar o viés. Aí nós vamos colocar aqui. E vamos passar uma costura aqui embaixo. Aí vai ficar assim.
vendo? Aqui é o lado avesso, ó. E o zíper tá aqui do lado direito. Ó, lado direito do bolsinho. Aí agora eu venho e viro o meu zíper nessa posição. E passo agora uma costura aqui nessa outra pontinha. Aí a parte do avesso vai ficar bem bonitinha assim, ó, com o acabamento. Aí vai ficar assim, ó. Lado direito vai ficar assim. E o avesso vai ficar com esse acabamento aqui, ó, embutidinho. Acho que não ficou nenhuma dúvida não, né? Dá pra ver bem como vai ficar o lado de dentro. E o lado direito vai ficar assim. Atenção quem faz muita peça, peça de produção. Faz a primeira. Depois que você fizer a primeira, aí você vai pegar essa peça aqui. Tá vendo? Eu cortei 30 por 30. Aí o que você vai fazer? Pode fazer exatamente o que eu vou orientar aqui para que vocês não tenham muito desperdício de material. Tá? Mas façam isso só a partir da primeira. Porque aí vocês vão saber certinho o tamanho que vocês vão precisar. Aí, ó, posicionou aqui. Deixa eu prender para não sair do lugar. Vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Posicionou certinho aqui embaixo. Aqui vocês vão prender. Né? Prendeu. Aí você que tá aí na sua casa, você vai fazer um molde desse bolso para que as próximas não haja tanto desperdício, você possa já cortar certinho. Aí você vem aqui e deixa maiorzinho, ó. Corta esse bolso assim. Até lá o zíper, ó. Pô, corta aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Deixando ali uma folga de um centímetro e meio. 1,5 cm, tá? Um pouquinho mais de 1 centímetro. Pô, tirei, ó. O que a gente vai perder mesmo não é muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente não perde muito material. Se você for fazer uma, mas isso aqui, se for fazer grande escala ou muita quantidade, faz diferença. Faz muita diferença. Então, se for o caso de você estar fazendo uma só, é uma ou outra, faz assim que eu acho que é mais interessante. Deixa grande, a gente vai costurar aqui e vai finalizar. Mas se você for fazer quantidade ou quiser um molde com menos desperdício, né, com quase nenhum desperdício, você vai fazer isso que eu fiz. Aí você vai ficar com essa peça assim. Aí você vai lá no seu molde, que você já fez lá no início, aquele que eu fiz junto com vocês. E vocês vão botar a anotação que de zíper, vocês vão precisar de, ó, 22 centímetros. Era 30, eu gastei 30, olha quantos centímetros de zíper a gente desperdiçou aqui, ó. Aí vocês vão medir que, vocês vão botar lá que vocês precisam de 22, bota mais um pouquinho, 23 a 24, tá? 24 centímetros de zíper, se der essa medida. Por isso que é vocês que tem que fazer na casa de vocês. De tela, esse pedaço aqui continua a mesma coisa, vocês continuam deixando 30 por 6. Agora a tela, vocês vão pegar uma folha de papel, vão posicionar aqui, vocês já sabem que é 30 de altura, então vocês vão pegar uma folha de 30 por 30 e vão riscar esse modelinho aqui. Aí vocês vão fazer o molde da tela. Aí vocês podem toda vez, aí vocês vão pegar esse papel, espelhar ele, né, dobrar para ver se os dois lados estão certinhos e acabou, vocês vão ter um molde para que não haja esse desperdício de tela e vocês possam colocar um zíper mais à conta e também não desperdiçar zíper. Agora quem tá fazendo de primeira mão, faz assim inteiro, que eu acho que é melhor. Porque você vai fazer mais tranquilo, de primeira mão e sem perigo, sem medo de errar, tá? Mas quem quiser fazer molde dessa parte vai fazer isso. Aí, antes de pregar o bolso, com essa parte desse jeitinho que tá aqui, você vai cortar um papel de 30 por 30, um quadrado, uma folha de papel, de preferência um papel cartão, vai colocar essa peça em cima, ou então uma folha fina para que vocês façam o espelhamento, aí depois repassa para uma folha mais grossa.
E aí vocês vão ter o molde desse bolso. Por que eu não já passei molde para vocês? Porque aquele recorte inicial da nossa peça aqui, vocês que vão ter que fazer, né? Vocês não vão fazer esse recorte aqui? Então. Ele pode ficar mais cavado, mais aberto. Ele não precisa ficar exatamente igual ao meu. Eu quero aos poucos ensinar vocês a se virarem só, sem depender de molde. Então, para isso, eu tenho que mostrar a vocês as alternativas, como que vocês têm que fazer para agir numa situação dessa. Um bolsinho de tela assim, o que a gente nunca pode fazer é cortar exato. Essa parte aqui, ela tem um tamanho exato, você já definiu. O que vai em cima dela, que tem que ir exato, você nunca pode deixar certinho. Por quê? Se na hora que tá costurando, repuxar, encolher, você não vai conseguir botar ela exata. Aí ou ela vai ficar faltando, aí vai ficar descosturando, ou você vai deixar ela muita conta e depois correr o risco de soltar. Então assim não, você costura a peça, posiciona ela no lugar que ela tem que ficar. Depois disso, você faz o refilamento, faz o acabamento e vai ficar tudo bonitinho. Lembrando que quem estiver fazendo a primeira vez, que não for fazer molde desse bolso, não precisa fazer esse recorte, tá? Vai fazer com ele quadrado. Aí agora vamos colocar o bolso. A gente vai pegar, posicionar aqui, vendo a parte do fundo. A gente tem que ver essa parte do fundo aqui, ó. Não coloca muita continha não, porque se sair do lugar, depois vai ficar, a bolsa vai ficar descosturando embaixo, vai ficar dando problema. Então, colocou esse tecido aqui, ele escorrega um pouquinho. Então, eu vou botar um clipe aqui para segurar. E a parte da frente vai ficar assim. Aí agora, antes de fechar aqui na lateral, nós vamos colocar o cursor. Já tem vídeo no canal que ensina a colocar o cursor. Quem tiver dúvida, vou deixar o link lá na descrição do vídeo, logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Aí vamos trazer o cursor até aqui o meio. Só vamos abrir quando a bolsa estiver pronta. Tá? Enquanto isso, ele vai ficar aqui no meio para não atrapalhar a nossa costura. Aí agora, pelo lado de trás, nós vamos passar uma costura aqui e outra desse lado. Aqui, quem quiser colocar etiqueta, pode colocar etiqueta, pode bordar, pode trabalhar essa parte aqui da bolsa. Aí nós vamos marcar aqui em cima, nessa parte de cima aqui e nessa, vamos tirar aqui o meio. Nós vamos marcar 7 centímetros e aqui também. 7 centímetros. Quem estiver usando máquina doméstica, sempre que eu uso esse pé calcador aqui, essa bolsa dá para fazer na máquina doméstica sem problema nenhum, tá? Sem nenhuma dificuldade. Aí vai usar esse pé calcador aqui, ó, com a agulha nesse furo, tá? A agulha do lado esquerdo. Quem quiser também pode usar esse pé calcador aqui, que é para colocação de vivo. Tá? Pode usar esse aqui também que dá certo.
Eu uso esse aqui porque eu já tô acostumada a usar esse, já uso esse já pra tudo. Eu nem uso os outros, mas eu sei que às vezes você pode ter uma máquina doméstica, você não vai conseguir esse pé calcador, mas você pode usar aquele outro lá. Aí eu venho aqui e vou fazer a aplicação dos dois lados. Sempre assim, lado direito do tecido, o vivo com a parte do macarrão virada para sua esquerda. E aqui é o tecido onde nós cortamos. Pronto. Vai ficar assim, ó. Esse amassado aqui é porque o meu macarrão tá viciado aí na posição que ele tava dobrado, tá? Mas isso aí depois sai. Aí agora aqui, vou tirar o excesso, deixando maior. E vou fazer a colocação do outro lado. Então, esse lado aqui, eu não posso começar aqui da parte da minha marcação. Porque não dá posição, porque eu tenho que fazer a colocação dele assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar e começar de baixo. Colocando o vivo, o falso vivo aqui. Na posição que eu tenho que colocar. E costurando. Aí, é por isso que eu tenho que ter aqui meu lugarzinho certinho aqui marcado. Ó. Vou dar um pique aqui nos 7 centímetros. E vou marcar a parte de trás também. Porque eu vou começar daqui. Lembrando que eu fiz esse falso vivo aqui com tricoline 100% algodão. Mas poderia ser o mesmo material de outra cor ou da mesma cor. Não teria problema nenhum. É que eu não tinha Como eu não tinha o nylon amassado preto, eu fiz o detalhe com tricoline. Então, nada te impede de fazer essa mochila com tricoline. Você pode trabalhar tranquilamente com tricoline que ela vai ficar linda. Nós vamos juntar os meios aqui. Lembra que nós marcamos o meio da peça? Então, nós vamos unir o meio. E desse meio... para baixo, encostei o meu pé calcador aqui no macarrão, porque eu tô sentindo ele. Ó. Nós vamos costurar até antes desse acabamento aqui. Nós vamos costurar até aqui, mais ou menos. Vocês já vão entender por que isso. Ó. Cheguei aqui, dou um retrocesso. Agora eu vou... virar aqui, só que agora eu vou virar, mas vou levar essa peça aqui. Essa aqui continua parada, é essa que se move, tá? Essa peça aqui continua parada, é essa peça aqui que vai se mover. Então, eu venho aqui, baixo minha agulha, dou um pequeno retrocesso. Ó, essa peça tá parada, essa aqui que vai fazer o movimento. Costuro aqui, ó, até onde eu posso. Aí essa aqui vai começar a se movimentar agora. Ó, tá vendo? Tá saindo aqui. Eu vou com essa peça parada. Eu articulo essa de baixo. Precisei parar a agulha dentro do tecido. Ó, olha que essa peça aqui, ela é reta. Essa de baixo... Essa aqui tá parada, essa de baixo que se movimenta pra encaixar nessa de cima. Aí vou costurar direto, tá vendo aqui minha marcação de 7 centímetros? A gente já vai usar ela já, mas agora não. Passo reto.
Pronto. Ó, que bonito que fica. Tá vendo? Certinho. Agora, eu venho aqui embaixo e puxo o meu macarrão. Esse macarrão tá com uma parte torta aqui, eu vou cortar ela. Venho aqui embaixo e puxo meu macarrão até aquela marcação de 7 centímetros que eu fiz aqui. Ó, marcação tá aqui, eu tô com o meu dedo aqui, eu tô sentindo. Quando ele chegar aqui, chegou. Ó, meu macarrão veio até aqui. Aí eu paro. Parei de puxar. Venho aqui e preciso tirar esse macarrão até essa parte aqui da emenda aqui da bolsa, até aqui. O que que eu vou fazer? Venho aqui. Cortei. Tirei. Aí agora aqui nós vamos terminar a costura. Dá trabalho? Dá. Mas fica lindo. Ó. Tá vindo até aqui o meu vivo. Até aqui. Eu venho aqui ainda com esse pezinho. Na base do meu vivo aqui. E dou uns pontinhos aqui nessa parte. Pronto. Quem quiser também pode botar um ilhós. Pode botar um ilhós aqui também. Que essa costurinha ou o ilhós que você coloca aqui vai segurar o vivo para ele não descer. Subir ele não sobe não. Mas ele pode descer, entendeu? Para que ele não desça e se mantém aqui no lugar certinho que nós colocamos. Nós vamos fazer isso aqui. Prontinho, agora nós vamos fazer a mesma coisa desse lado. Agora nós vamos pegar a fita de gorgurão ou viés, o que você estiver usando para fazer o acabamento, ainda com o pezinho. Nós vamos passar esse acabamento aqui, também respeitando aqui o nosso macarrão, no limite do macarrão, não dá trabalho nenhum, é rapidinho. Se for viés, você vai fazer a mesma coisa. Você pega o viés, dobra assim, posiciona aqui e costura.
Depois de pronta, a frente vai ficar assim. A parte de trás vai ficar assim. Aí vocês vão refilar e vão medir. Essa medida tem que ser igual ou menor um pouquinho, se for não tem problema. 40, ó, aqui vai ficar 40 por 55. Se sua medida for menor que 40 por 55, não tem problema, tá? Você vai medir. A minha ficou com 40 de largura por 55 de altura. Aí você vai recortar a parte das costas do mesmo tamanho que você encontrar aqui. Se sua medida aqui for menor, não importa, sua bolsa só vai ficar um pouquinho menor. De repente você entrou um pouquinho mais ali na costura, mas mede e vê qual o resultado. O resultado que der aqui, você vai cortar uma parte para as costas. Agora nós vamos fazer uma marcação para facilitar a costura. Mas se você não quiser marcar, você pode costurar direto, não tem nada que te impeça. Mas para que fique bonitinho, conforme eu vou fazer agora, preste atenção às marcações. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas, pelo lado direito do tecido, vocês vão marcar 1 centímetro. Aqui, ó, e riscar. Tá vendo? Com lápis ou alguma canetinha que apague. 1 centímetro. Aqui também eu marquei 1 centímetro. Pronto, é a única marcação da parte do lado direito da peça. Aí, no avesso da peça, vocês vão fazer as seguintes marcações. No tecido da parte do bolso, o tecido do bolso, vocês vão marcar 7 centímetros e riscar. Ó, vocês vão marcar 7 centímetros e fazer um risco do lado avesso. No tecido das costas, vocês vão marcar 1 centímetro por todo o redor. 1 centímetro. E lá em cima, vocês vão marcar 7 centímetros também. Então, aqui em cima, eu vou marcar 7 centímetros e riscar. E por todo ao redor, nas laterais e embaixo, eu vou marcar 1 centímetro e riscar. Ainda aqui no tecido das costas, pelo avesso, nós ainda vamos fazer mais uma marcação para facilitar mais ainda o nosso trabalho. Nós vamos marcar 3 centímetros aqui da base. E vamos fazer um risquinho. Um risquinho de 2 centímetros aproximadamente. Aqui, ó. Daqui de baixo até aqui em cima, eu marquei 3 centímetros e risquei. Aqui tem 1, né? E risquei mais 1 para fora, aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. Aqui embaixo, tá? Na parte da base. Ó, 3 centímetros. E riscam os 2 centímetros assim. Aqui. De agora até o final, pé calcador de costura reta. Não vamos mais trocar o pé calcador. Nós vamos pegar frente e costas, com o lado das costas virado aqui pra cima da costura, a frente aqui, ó. Ó, lado direito, lado direito. Aqui nós temos a marcação de 7 centímetros. Dessa marcação de 7 centímetros até essa de 3 que nós fizemos aqui, até essa marcação aqui de 3 centímetros, nós vamos fazer a costura. Retrocesso aqui no início, retrocesso aqui, e vamos costurar em cima dessa linha de 1 centímetro. E retrocesso aqui nos 3 centímetros que nós marcamos. Nós vamos fazer isso dos dois lados.
Aí agora nós vamos abrir essa costura, então ela vai ficar com 1 centímetro voltada pra dentro aqui, né? A gente vai dobrar aqui na marca de 1 centímetro, assim, ó. Aí nós vou botar um alfinetinho aqui, só porque esse tactel ele não obedece, quando a gente vinca, ele não obedece muito não. Tactel não, isso aqui é nylon amassado, nylon amassado não obedece muito. Então eu vou prender um alfinetinho aqui só pra ele ficar no lugar que eu preciso que ele fique. Ó, dobrei. Aí eu venho pelo lado direito e vou passar uma costura desse jeitinho aqui, ó. Na pontinha, não precisa ser muito na pontinha, não. A costura que nós fizemos foi essa aqui, ó. Aqui. Esse preto no azul aqui ficou ótimo pra visualizar. E aqui, olha. Aí vai ficar assim. Aí agora nós vamos virar pro lado direito, porque nós ainda continuamos trabalhando por dentro. Aí quem quiser aqui, eu tô fazendo azul com preto. Vou costurar em preto para que vocês possam visualizar bem, não ficar dúvida. Mas aí troca a linha para uma cor mais clara, pode botar linha transparente. No fechamento que eu não aconselho, tá? A linha de nylon eu não aconselho no fechamento, mas aqui pode para ficar mais bonitinho, não ficar aquela costura preta. Mas eu vou fazer com preto porque eu preciso, para não trocar a linha e para que vocês possam ficar sem nenhuma dúvida. Aí agora aqui não tem muito segredo não, ó. Por dentro assim, com a bolsa virada do lado direito, por dentro nós vamos, ó, dobrar naquele 1 centímetro. Lembra que nós fizemos 1 centímetro pro lado direito? Então, a gente vai dobrar nessa marca de 1 centímetro. E vai levar ela até aqueles 7 centímetros ali, ó. E vai costurar. Depois de finalizada, vai ficar assim a parte do... Vai ficar assim. Calma que não acabou, não. Ó. Vendo? Aí agora nós vamos passar o fio. Aí o fio nós vamos fazer assim, ó. São 2 metros cada alça. Nós vamos pegar as 2 alças juntas. E vamos passar aqui na parte de trás. Ó. Passei as 2 alças juntas ali atrás. Aí, um dos lados... Aqui, ó. Vou deixar pequenininho para que vocês possam ver. Um dos lados... eu passo aqui na frente. Na verdade, todos vão passar aqui na frente, só que um da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda. Ó, vendo aqui, ó. E essa ponta aqui, que veio daqui de trás, eu passo aqui pela frente.
Lembrando que eu queimei a pontinha, tá? Se você não estiver usando um fio que não seja de algodão, se for de algodão, você vai fazer um nozinho na ponta. E se for um fio de nylon, conforme o fio que eu tô usando aqui, aí vocês vão queimar a ponta. Pronto. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Fiquei com duas pontas pra cá e duas pra cá. Aí agora, nós temos que, quem quiser, pode fechar a bolsa toda e colocar o ilhóis. Mas eu quero fazer do jeito mais simples, para que a maioria das pessoas possam fazer. Então, eu tô explicando como faz com o fio preso na bolsa. Se você tem ilhóis e quer fazer o furinho, porque é mais rápido, é mais fácil, você vai reforçar essa parte aqui, depois que você fizer essa costura, vai fazer o acabamento e reforçar, para depois costurar o fundo. Aí, depois você bota o ilhóis. Mas, dessa vez, nós vamos fazer do modo mais simples, para que quem não tem nenhum tipo de ferragem não tenha desculpa para não fazer. Aí, aqui, nós vamos fazer assim, ó. Esse é daqui. Vou prender aqui só para ele não sair da posição que eu preciso. Porque a gente vai ter que desvirar a bolsa. E esse é daqui. Aí prendam com um alfinete ou um pregadorzinho. Vamos desvirar a bolsa. Agora, nós só vamos desvirar de novo quando ela estiver pronta e com acabamento. Aí, ficou assim, ó. Certo? Os dois lados, ó. Vamos para a máquina agora fechar, finalizando e fazendo a colocação do acabamento. Estamos aqui com a pontinha da nossa alça para fora, só que aqui a gente ainda vai colocar um acabamento. Então, nós vamos deixar o suficiente para que ela possa dobrar aqui depois na hora do acabamento e ficar ainda uma pontinha aparecendo assim para fora, tá? Então, aqui eu vou deixar para fora de alça 3 centímetros. 3 centímetros é o suficiente. Quem tiver fazendo com alça de algodão, vai dar um nozinho na ponta. Aí deixa maior um pouquinho para o nozinho ficar de fora aqui, tá? 3 a 4 centímetros é o suficiente. Vou continuar aqui fechando. Vou fechar o fundo em cima da marca de 1 centímetro e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quando chegar aqui eu vou deixar 3 centímetros desse lado também. Ficou assim. Agora nós vamos colocar o acabamento. Aí agora nós vamos fazer assim, ó. Independente do tecido que você estiver usando. Tá? Eu vou usar, eu tô usando aqui o nylon amassado. Você pode estar usando tricoline, o tecido que for. Você vai pegar o seu viés ou a fitinha de gorgurão. Vocês sabem que eu estou usando a fitinha de gorgurão. Vou acertar a pontinha aqui. Aí vocês vão fazer o seguinte. Aqui, ó, aqui é o lado das costas da bolsa. A gente vai começar por aqui. E vamos colocar o acabamento até chegar aqui desse lado. Então, nós vamos fazer um pequeno corte aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui. Vamos pegar a fitinha de gorgurão ou viés, fazer uma dobra de 1 centímetro. E vamos encaixar aqui, ó.
Cheguei no final. Agora que eu cheguei no final, eu venho até ali terminar o tecido. Tá vendo? Terminou aqui, ó. Volta bem, para poder você ter espaço para poder trabalhar aqui. Deixa a agulha dentro do tecido. Aí, ó, levanta o pé calcador. Agora vamos trabalhar esse cantinho. Ó, segurou aqui. Ajeitou esse lado, ajeitou esse. Pronto, baixou a agulha. Agora levanta o pé calcador. Quem quiser cortar todo ao redor com a tesourinha de picotar antes de começar a fazer esse trabalho, é legal, é interessante para evitar ficar desfiando se você estiver usando tecido que desfie muito. Então, dá uma refiladinha aqui, mas não corta muito não, só para tirar esses desfiados que fica, porque às vezes atrapalha. Aí agora a gente dobra a alcinha aqui pra dentro. E prossegue. Precisou parar, agulha dentro do tecido. Concluída nossa mochila saco VIP. Resultado final é esse. O lado avesso fica assim, olha, as alcinhas ficam muito bem reforçadas. Não tem como essa alça arrebentar, não tem como essa alça sair daqui. Se você estiver usando alcinha de algodão, que não dá para queimar no isqueiro, vocês vão fazer um nó e esse nozinho vai ficar aqui para dentro, tá? Ele vai ficar de fora para nunca essa bolsa ficar danificada porque a alça tá saindo, tá rasgando, tá soltando. Agora vamos desvirar. Pronto, resultado final. Vou medir para que vocês possam saber com quantos centímetros ela fica depois de pronta. Depois de pronta, ela fica com 38 centímetros de largura. Por 48 a 49 de altura. Esse bolsinho frontal fica com, depois de pronta, 30 centímetros de altura. Vamos abrir o fecho? Gente, sempre que vocês fizerem fecho que precisa ser colocado fechado assim, vocês não mexam até que a peça esteja totalmente pronta. Tá vendo aqui? Ele tá fechado, ó. Acabei de tirar da máquina, trouxe pra cá, desvirei. A bolsa está pronta, eu desvirei, a bolsa está perfeita. Só agora que eu vou abrir esse fecho, ou não. Se você for entregar pro cliente, entrega até assim, pra ele ver que só a bolsa dele tá virgem. Pronto, aí agora a gente abre, ó. Ficou assim. Aqui, ó. Esse reforcinho aqui é para quando a gente estiver manuseando a bolsa e ela for apoiada no chão, em qualquer lugar, essa parte da tela não se rasgue com facilidade. Quem quiser pode fazer maior, não tem problema nenhum, mas eu acho que aqui é o suficiente, mas pode fazer maior, só aumentar aqui essa medida. Espero que vocês tenham gostado. O vivo aqui, o falso vivo, serve para estruturar, ela não fica uma bolsa mole, ó.
Ela é mole, porque o tecido é um tecido mole, né? Não é um tecido estruturado, mas ela fica com um reforço aqui, ó. Infelizmente na câmera não dá para ver, mas esse vivo que nós usamos, ele dá uma estruturadinha aqui nela, ó. Então, vocês vão amar fazer. Quem não tiver vivo, não tiver borracha, faz só com detalhe, não tem problema. Usa o próprio fio da alça para fazer o detalhe. Seguindo o passo a passo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Indira Bizarelli. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um beijo, um queijo e até a próxima!